Paz de Cristo a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, você que assiste. Como vencer o pecado? Como lidar com uma situação que você, quando menos espera, você caiu nessa situação? Como lidar com uma situação que você está todo certinho, está tudo direitinho, só que você teve uma recaída? O que fazer diante disso? Como que eu me apresento diante de Deus? Como que Deus olha para mim nessa situação? Pensando nisso, eu escolhi justamente esse momento para falar com vocês. Por quê? Porque é o momento em que foi feita uma carne, né, aqui em casa, carne de panela, né, e estamos na hora de lavar a louça. Isso aí, exatamente. Por que o pecado? O que o pecado tem a ver com a hora de lavar a louça? Tem alguma coisa a ver e eu vou explicar para você. Por exemplo, digamos que existe um prato favorito de Deus e esse prato, ele gosta muito e ama esse prato, o prato favorito somos eu e você. Só que quando nós estamos em pecado, é como se esse prato já tivesse fora da geladeira 1 semana, 2 semanas, já estivesse podre, apodrecido. Deus não consegue se aproximar por conta desse pecado. Mas aí tem um porém. Eu não sou algo inanimado como essa panela, nem você, tá? Precisamos, primeiramente, querermos o agir de Deus em nossas vidas. Digamos que nós somos a panela. Nós queremos participar dessa limpeza. Para isso nós temos que ser radicais, extremamente radicais. Nós temos que aproveitar cada segundo da abstinência para buscar mais a Deus, para nos aproximarmos mais de Deus, porque cada momento que a gente fica distante dele significa que é um momento para que o pecado ele renasça em nossas vidas. Para que o pecado ele venha crescer, para que o pecado, ele, assim como uma comida que está fora da geladeira há algum tempo, quanto mais tempo passa essa panela sem limpeza, significa que vai ficar mais sujo, mais podre, vai ficar mais entranhado, né? Digamos assim, essa sujeira. Só que tem sujeira que sai com uma simples esponja. Você passa a esponja e você limpa aquela poeira em seu estágio inicial. Você chega, você passa, você limpa. Tem situações que você vai lá, você consegue orar, pedir perdão a Deus, continuar a sua vida e não cair mais. Por quê? Porque a obra já foi feita. Mas existem situações que são mais graves. Essas situações mais graves, elas chegam a um certo ponto que o pecado ele já se torna de estimação. A gente já se acostuma com ele, como quem se acostuma com uma dor de dente, como quem se acostuma com uma dor no pé, uma dor no dedo, uma dor na coluna até. Anda torto, mas não pede ajuda, não vai ao hospital. Aí nessa situação, não adianta. Não adianta ser uma pequena esponja, não adianta ser somente um detergente, não. Aí tem que se ter também uma esponja de aço e força. Por quê? Porque sabe aquela gordura que gruda no final da panela? Aquela gordura que incomoda, que você faz esforço para poder tirar, que fica preto e você não consegue tirar? Essa é que requer mais força e mais esforço para que ela saia. Por isso que quanto mais tempo você passa longe daquela propaganda, quanto mais tempo você passa longe daquele site, quanto mais tempo você passa longe daquela pessoa, daquela mulher ou daquele homem, quanto mais tempo você passa longe da cocaína, da droga, você passa longe do qualquer vício, tudo que te afasta de Deus, quanto mais tempo você sai do Facebook, Twitter, Instagram para buscar a Deus, quanto mais tempo você passa, significa que mais essa sujeira ela vai entranhando. E quando você sai de perto dessa sujeira, né, você sente mais. Mas aí você está fazendo força. E ela está saindo. Porque nesse processo, o Espírito Santo vai fazendo a obra. Nesse processo, o Espírito Santo ele vai desengordurando. E o interessante, né, ainda é o seguinte, a sujeira, ela faz com que a panela ela fique feia, escurecida, ela não tenha cor, faz com que a panela ela se torne cada vez mais opaca, faz com que ela não tenha nenhum tipo de atrativo, né, digamos assim. Mas quanto mais força se faz para tirar essa sujeira, quanto mais se luta para que ela saia, aumenta, além da higiene, o brilho da panela. E ela se torna mais brilhosa. Ela reflete mais a presença daquele que trabalhou nela. Ou seja, aquele que passou com força, aquele que tirou, aquele que, por mais que doesse, fez que você passasse por todo esse processo. Ele permite que você volte a brilhar outra vez.
Então, se apegue a Deus, se apegue ao Espírito Santo. Não existe mal que não possa sair em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Boa tarde.